queridos amigos que acompanham o canal. Que foto é essa, né, gente? E o título, então, ovos, não é mesmo? Valendo mais aí que Bitcoin. Que é isso, pessoal? O canalzinho do Morfeu perdeu de vez a noção. Claro que não, gente, claro que não. Tudo tem um motivo e não é clickbait. Vejam aí o preço médio do ovo, exatamente. A média aí nas cidades norte-americanas realmente está batendo recorde, né? Depois de uma alta de 2020, voltou a subir absurdamente, em um lucro aí de 350%. É muita coisa mesmo, hein, pessoal? Que coisa, mas por que trouxemos isso, né, gente? Claro, isso daí é resultado, né, de uma época onde não há outra forma de não termos, então, quebras na economia mundial, nas finanças mundiais. Não à toa, né, estamos vendo aí tanta coisa absurda acontecendo. Nem comentamos mais, né, sobre o dragão vermelho, porque tá difícil falar sobre isso, né? Já tivemos problemas aí no passado, mas é inexplicável como é que a política deles lá trouxe tantos problemas para o mundo e do nada eles abrem novamente, né, os casos aí explodindo, 1 milhão de casos por dia, pelo menos, né, o que tem sido divulgado, e justo agora, que é o momento aí com mais casos, eles vão lá e reabrem tudo, né, então é muito complicado, gente, explicar as coisas que estão ocorrendo, e eu não peguei, né, a cena desse filme aí à toa, pessoal. Então é o filme Furry com o Brad Pitt. Quando tem o Brad Pitt, a gente já sabe, né, que vem uma propaganda aí forte, tá certo? E eu trouxe esse filme, né, exatamente porque tem uma cena muito curiosa que no meio ali de todo o conflito, eles têm alguns minutos de paz, né? Não chega a ser nem um dia completo, alguns minutos apenas, e eles aproveitam sim para se utilizar de um grande tesouro que eles estavam guardando ao longo aí de todo esse percurso, que era exatamente isso, né? Alguns ovos, se não me engano, não chegava nem a ser meia dúzia, tá? Acho que era 3 ou 4 ovos só. Pois claro, né, gente, em um momento como esse, ovo é um alimento que é muito difícil de você guardar, de você transportar, né? Ele é muito frágil. Então, sim, eles comeram aí o ovo, né, num momento assim de paz, de uma trégua muito, né, passageira. E essa cena foi a cena mais marcante de todo o filme, tá certo? Claro, gente, mais uma vez, né, quem conhece nosso canal sabe, nós não somos aqueles canais apocalípticos que diz que tudo vai acabar, não. São momentos, né? São momentos assim como depois que passou aí o conflito, o ovo voltou a ter o valor que ele tem, que óbvio, é um valor muito pequeno, tá certo? Mas, de novo, fica aí, né, a curiosidade de um bem aí tão simples, né, tão comum, ter valorizado tanto, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa também está a mesma coisa, né? Sempre subindo aí desde 2020, principalmente alimentos, né? Não à toa ocorreram aí cenas absurdas também esse final de semana na França. O povo não aguenta mais, né? Tantos aumentos, pessoal. Então, não é brincadeira, né? E no meio de tudo isso, tivemos hoje mais um dia de alta. Mas claro, né, gente, não podemos aí olhar de forma isolada. Então, 2022 fechou como o pior ano desde 2008. Realmente as bolsas, né, capitularam. Muitos setores, muitas classes de ativos, né, caíram demais, demais. Então, o setor de tecnologia, né, absurdo, criptomoedas, né, algumas moedas, né, de países aí menores. Então, gente, muita coisa ocorreu em 2022, sim, né? Mas não podemos ainda falar num grande crash, numa grande crise, como ocorreu lá em 29. Não vou nem falar 2008, porque muitos analistas dizem que o que salvou 2008 não será possível fazer agora. Tá certo? Os Estados Unidos imprimiram lá de 4 a 7 trilhões de dólares naquele ano e simplesmente uma fortuna dessa hoje não seria nada, né? Os Estados Unidos teriam que imprimir aí 40, 50 trilhões e aí sim isso explodiria, né, a inflação aí do mundo de uma vez por todas, mas não podemos nos esquecer também, né, pessoal? Estamos aí, né, em vias de novas reuniões do Fed, os FONCs aí, tá certo? E muito provavelmente, né, pelo menos a escalada de alta de juros vai diminuir, pelo menos por enquanto, gente. Não podemos nos esquecer, né, que nos anos 80, nos fatídicos anos 80,
que tivemos aí uma inflação tão forte como agora, foi igualzinho, então o Banco Central começou, né, a intervir mais em diminuir o crédito, melhorou um pouquinho e depois veio uma inflação muito maior. E daí eles subiram os juros para 20%. Se fizessem isso hoje, né, gente, não daria aí nem para você sair na rua, tamanha crise que a gente teria. Então eu trouxe exatamente o nosso, né, querido Jim Cramer. Olha só, Bear Stearns is fine, do not take your money out. Então, logo antes de quebrar completamente, né, esse investidor aí que já virou uma piada pronta no mundo inteiro, tá certo? Porque ele sempre se posiciona errado, né? E tem um canalzão lá, né, super importante e tal. E inclusive iam criar um ETF, né, para investir sempre ao contrário do que ele falar. Ele ficou bem bravo e de novo agora, né? Ele falou então que pô, o pior já deve ter passado aí, né? Não tem problema nenhum, tá certo, pessoal? Então, vamos ficar de olho, né? Estamos aí sim numa baixa já histórica e se isso continuar mais, veremos aí mais um ano muito difícil. E para você aí, né, brasileiro que está com tanta raiva dos políticos, pô, os caras aumentaram de novo, né, o salário deles aí, mais lagosta, mais picanha, né, mais caviar. Olha a FTX aí, gente, gastou 40 milhões de dólares em hotéis, voos e alimentação em 2022, revela documentos. Então, que coisa, ele está realmente parecendo, né, um típico político brasileiro, porque ele gastou aí uma fortuna, né, e foi pego, foi preso, já foi solto. Impressionante, gente. Ele realmente lembra muito, né, a trajetória aí dos políticos brasileiros, exatamente porque ele não fez aí uma fraude sozinho, tá certo? Já temos aí muitos indícios, né, de envolvimentos políticos, tá certo? Mas é óbvio que se realmente for assim, a gente vai ver cada vez menos falarem sobre isso e mais um aí que vai sair completamente impune, tá certo, pessoal? E o que a gente pode fazer, né, gente, dentro aí de tanta coisa ruim, apenas estudar, estudar e estudar mais um pouquinho. Então temos um curso aí muito bacana de ciência de dados, desenvolvimento em Python. Colocamos então todo o conhecimento aí, 8 horas de curso, né, gente, em um único curso. Tem 7 dias de garantia, se não gostar, é só pegar o dinheiro de volta lá dentro do próprio site, né? A gente nem tem gerência nisso daí. Então, até 3 vezes no Pix, no boleto. Olha, gente, está realmente muito bacana. E não se esqueçam também de entrar lá no nosso Telegram, tá certo? Afinal de contas, todos esses links nós postamos lá primeiro e também aqui no YouTube. Quem puder fazer parte de qualquer área de membros, somos muito gratos. Comentem, curtam, se inscrevam, gente, principalmente, isso é muito importante. E aí, Twitter e Instagram também, estamos postando ali o dia inteiro, tá certo? Pessoal, eu precisava, né, falar alguma coisa aí sobre o que está ocorrendo no Brasil. A gente tem que ter muito cuidado, né, gente, agora principalmente. Então, eu vou usar, gente, só posts, né, de outras pessoas aí que comentaram, tá certo? E que cada um tire a sua própria conclusão. Então, começando, né, essa frase aí do Faria Lima Elevator. Nossa, péssimo momento para ser brasileiro, de 1500 a 2023, né? Perfeito, né, pessoal? E olhem só, né? A Hilária Clinton falando: o povo do Brasil votou em uma eleição livre e justa, suas escolhas devem ser respeitadas. Estou com eles e condeno ataques, né? De ontem, tal, 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 tal. Olha, eu acho realmente muito interessante, né, gente? A Hilária aí falando, né? Todos os democratas, né, juntos aí defendendo essa questão é muito interessante, né, pessoal? Realmente, não apenas agora, né? Antes, olhem só, os Vingadores, né? Não estavam defendendo uma eleição justa, né? Eles estavam falando para votarmos no cara aí que ganhou, tá certo? Então, é muito interessante de verdade. E aí, sempre ele, né? Esse aí, gente, eu também não vou falar o nome, né? Nossa, é uma perseguição absurda, qualquer um que fale nele. Tá certo? Então, só vou deixar aí, cada um, né, tire também suas próprias conclusões. E ele é o cara que eu diria que, sem dúvida alguma, né, é o maior exponente dessa força, né, estrangeira aí, expoente, né, dessa força estrangeira aqui dentro do Brasil, porque tudo que sai lá sai aqui, impressionante, né? Papum, papum. E eles tratam, né? Olha só como eles estão tratando realmente todos os prints, informações, tal, junte tudo, papapá. Gente, vamos lá, né? Aí assim, só fazendo um parênteses nisso daí.
né, a forma, né, que as coisas estão sendo conduzidas, a lei básica, né, gente, universal aí da justiça humana é assim, pô, se o cara fez alguma coisa, que ele pague, né? Se ele não fez, não, né? Não é você pegar um monte de gente, isolar lá, né, e tratar dessa forma que eles estão tratando, pessoal. Vamos ter calma nisso daí, né? As coisas estão saindo completamente do controle e que bom, né, que o Brasil é uma terra pacífica, esse tipo de coisa aí. Nunca vimos, opa, peraí, né? E se fosse aquelas três letrinhas lá? Não precisa imaginar, essa matéria é de 2017, manifestantes, né? Olha aí o que que fazem no Ministério, eles colocam, oh, é mesmo, 35 mil pessoas participaram do protesto, né? Que terminou em confronto. Que interessante, gente, como a Globo, principalmente, né? Trata aí de formas diferentes o que aconteceu e o que sempre aconteceu no Brasil. E aí eu vou colocar, ó, Partido da Causa Operária, né? Para não falar aí que é direita, vamos caçar, não sei o quê, porque hoje direita é crime, acabou, não tem mais, né? Então, vamos usar partido da causa operária, que é esquerda mesmo, raiz, né? Não é Nutella que nem o garotinho aí que eu coloquei para vocês verem, é raiz. Manifestantes não são isso aí que o cara falou lá. Não importa se você é contra a pauta ou não concorda, né? Olha aí, o que ele falou também, não posso falar de jeito nenhum, é uma ideologia criada lá fora para aumentar a repressão no mundo inteiro. Nunca combateu de fato esse nome terrível, né, que com certeza aí não pode ser dito no YouTube, tá certo, pessoal? Então, só trouxe aqui alguns insertos, né? Cada um aí decide o que acha certo ou errado. Gente, um sucesso enorme fez o nosso vídeo, tá certo? Do final aí de 2022, tirando aí a contabilidade, né, de como estava naquele momento. Então, ainda está em tempo, pessoal. O endereço de e-mail, gente, está na primeira linha. É só mandar dizendo que quer esse vídeo e eu já mando. Maravilha. E também não esqueçam aí das opções. Continua uma procura insana, histórica por opções. Então temos aí tanto um cursinho também que explica o que é isso para você que não sabe. 4 vezes boleto, Pix e cartão. E também, né, uma assinatura mensal, onde discutimos ali toda semana os códigos, os prós e contras. Não é indicação de compra e venda, né, gente? Não é. Ah, dá sinal, né? Nada disso, inclusive cada um investe da forma que quiser, isso a gente sempre deixa claro, mas é um conhecimento sem dúvida alguma muito importante neste momento. Tá certo, gente? Pessoal, que Deus proteja, né, a nossa sofrida nação. Infelizmente acho que as coisas vão ficar muito piores, mas enquanto Deus me permitir, estarei por aqui com vocês. Todos fiquem com Deus aí, uma excelente semana, um grande abraço!